estrutura ou víscera intraabdominal através dos planos da parede. Ele respeita, né, a integridade da pele, né, por isso a gente chama de hérnia. E os conceitos importantes para a gente lembrar é que é o do colo herniário, que é um orifício localizado na camada músculo-aponeurótica para passagem dessas estruturas intraabdominais, e o saco herniário, que é composto pelo peritônio, que faz protrusão pelo colo junto com o conteúdo herniário. Bom, quais são os tipos de hérnia? A hérnia pode ser inguinal, pode ser de linha alba, da linha média, umbilical, hérnia de Spiegel, hérnia femoral e hérnia incisional. Existem algumas hérnias mais raras, mas às vezes eles cobram em prova. A hérnia do triângulo lombar, do triângulo de Petit, né? Ou do triângulo lombar inferior, né? O triângulo de Petit, e do triângulo lombar superior, a hérnia de Greenfeld-Lesraff, tá? A hérnia de Richter, de Litre e Amiens. Então, falando aqui primeiro das hérnias, das frequências das hérnias, né? As hérnias epigástricas, elas cometem geralmente 5% dos casos. As hérnias umbilicais em 10%, né? E em adultos, 65% desses casos de hérnias são em mulheres, né? Pós-parto, pós-gravidez, né? Se desenvolvem muito a hérnia umbilical, as grávidas. Já a hérnia inguinal compõe 70% de todas as hérnias de parede. E 80% desses casos são em homens, dos 20 a 40 anos de idade, 65% à direita e 7% bilateral. Acima dos 40 anos de idade, esse direito e esquerda começa a ficar mais bem dividido, né, para meio a meio, e 40% dos pacientes vão ter hérnias inguinais bilaterais. Já a femoral compõe 5% de todos os casos de hérnias, 80% nas mulheres, tá? Bem comum em mulher a hérnia femoral. E a hérnia incisional depende de cirurgia, né? Compõe 10% de todas as hérnias. Limites do canal inguinal, né? Pensando em hérnia inguinal. Bom, esses são os limites para vocês olharem, tá? O canal inguinal é um canal entre os anéis inguinal entre superficial e profundo, a gente sabe disso, né? Com 3 a 5 centímetros de comprimento, cefálico ao ligamento inguinal. O trajeto no sentido ínfero-medial e de profundo para superficial, tá? A sua parede anterior é formada pela aponeurose oblíquo externo, lateralmente pelas fibras musculares do músculo oblíquo interno. Sua parede posterior está formada pela aponeurose do transverso e face transversal, e acima o canal está limitado pelas fibras arqueadas do oblíquo interno e transverso abdominal. Anteriormente e posteriormente assoalho, que está formado pelo ligamento inguinal e ligamento lacunar. Nos homens, ela está ocupada pelo funículo espermático, e nas mulheres pelo ligamento redondo do útero, vasos e nervo ilho inguinal. A anatomia sonográfica ela não é tão rica quanto a anatomia propriamente dita, né? Então a gente consegue ver algumas estruturas, mas é importante a gente lembrar de como a gente avalia a região inguinal para a gente poder definir se existe hérnia ou não. Então, quais são as referências, né? O tubérculo púbico, tá? Os vasos epigástricos inferiores, a hérnia inguinal direta, que vai ajudar a gente a fazer a diferenciação, a hérnia inguinal direta versus a indireta, né? E onde é que a gente vai procurar esses vasos epigástricos inferiores? Na face posterior do reto abdominal, tá? Então o que acontece? Na região infraumbilical, você localizando, na região infraumbilical alta, você localizando o reto abdominal, você vai ver na face posterior do reto abdominal, tá? Os vasos epigástricos inferiores. E você vai descendo com o transdutor, você vai vendo que eles vão lateralizando e se dirigindo até onde elas entram na artéria veilica, tá? Então é a forma de você localizar esses vasos com facilidade. Apenas siga ele no eixo transverso. Então aqui a anatomia sonográfica mostrando, né, a artéria veilica, os vasos epigástricos inferiores, o cordão espermático, tá? O tubérculo púbico e as aponeuroses, né? Delimitando o cordão espermático, tá? Ele vai sair do anel inguinal profundo, né?
trafegar de lateral para medial, né? O cordão saindo daqui profundamente, né? E migrar para superficialmente em direção medialmente, né? De lateral para medial em relação aos vasos epigástricos inferiores, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer, né? A gente pode seguir esse cordão espermático no eixo transverso, tá? Você consegue seguir direitinho, mostrando aquele componente gorduroso que vem desde a região intraabdominal até a região inguinal, ou alongá-lo, né? Desde o anel inguinal profundo, mostrando os vasos, né? Até a sua região mais superficial. Então, como é que a gente caracteriza uma hernia inguinal indireta? Bom, as estruturas herniadas, elas vão entrar no canal inguinal, obviamente, lateralmente aos vasos epigástricos inferiores e superiormente ao ligamento inguinal, então para cima do ligamento inguinal. Geralmente, a congênita ela está associada à persistência do conduto peritônio vaginal, que não foi obliterado, ou a persistência do canal de Nuque na mulher, né? Assim que a gente chama na mulher, porque não tem cordão espermático. Adquirida, ela é relacionada à fraqueza e alargamento do anel inguinal interno. A extensão dela é variável, né, através do canal inguinal. O que eu quero dizer com isso? Ela pode ser alta, ela pode ser inguinal ou até inguinoescrotal, né, dependendo de até onde vai essa herniação. Ela é mais comum em homens, mais comum à direita. Então aqui a gente vai ver uma hérnia inguinal indireta. Então vejam, de lateral para medial, anteriormente aos vasos epigástricos inferiores, né? Aqui o tubérculo púbico, sem valsalva, a gente vê a aponeurose, o canal aqui fechadinho, mas à medida que o paciente faz valsalva, vejam, saco herniário protrui através do canal inguinal, né? Por sobre os vasos epigástricos inferiores, de lateral para medial. Interessante, isso ainda não vi cair em prova, mas pode ser uma coisa que é cobrada no eixo longitudinal. Vejam, o saco herniário, ele migra anteriormente, ó, aos vasos epigástricos inferiores, tá? Então isso é uma coisa que pode ser questionada. Então lembrar que quando não tem conteúdo herniário, e aqui todas as questões, né, associadas à persistência do conduto peritônio vaginal, que deveria se obliterar até o 9º mês de gestação, tá? Lembrem, a hernia pode ser inguinal, né, quando ela não vai até o escroto, ou inguinoescrotal, quando ela chega até o testículo, tá? Pode ser uma hidrocele comunicante, ou seja, não é uma hérnia, não tem a presença de conteúdo herniário, né, porque esse conduto está quase que obliterado aqui, mas o líquido intraperitoneal persiste e passa. Você pode ter um cisto de cordão, com obliteração cranial e caudal, e uma hidrocele não comunicante, quando há obliteração cranial, mas cranial alta, deixando uma formação cística aqui, que é a hidrocele. Então aqui, para vocês verem, olha, a persistência de um conduto peritônio vaginal, e aqui uma hérnia inguinoescrotal, o deslizamento de todo o conteúdo até o testículo. Aqui a persistência do canal de Nuque, olha que interessante, processo peritoneal, né, que se estende até os lábios maiores da mulher, tá? E vai acompanhar o gubernáculo, tá? Então, esse canal de Nuque, ele tem que fechar, né, durante o primeiro ano de vida, mas pode, além de causar herniações, né, cistos ou hidroceles em mulheres, né, que está associado aqui aos grandes lábios. Então aqui um cisto, né, de canal de Nuque. Mas também a gente pode ter essas coisas raras, né, uma herniação aqui através do canal de Nuque na mulher, ou, por exemplo, olha que interessante, o ovário e o colo do útero migrando através do canal de Nuque, né, fazendo essa herniação de conteúdos importantes para dentro do canal de Nuque. Já a hernia inguinal direta é diferente, é uma hérnia através do aspecto inferior do triângulo de Hasselbalch, tá? Lembra que medialmente os vasos epigástricos inferiores, então é uma hérnia que se dá medialmente aos vasos epigástricos inferiores, diferente da hernia inguinal indireta. Mais comumente ela é adquirida por fraqueza da parede, envelhecimento. O paciente envelhece, fica com a parede fraca, a parede abdominal fraca, e passa a ter uma hérnia inguinal através do triângulo de Hasselbalch.
o aumento dela ocorre com a idade, então a fraqueza ocorre com o aumento da idade. Geralmente é mais bilateral, porque a fraqueza não é só de um lado, né, dos dois lados da parede abdominal inferior. Mas congenitamente pode acontecer, né, com a hérnia inguinal, que se dá por conta da inserção alta aponeurose do oblíquo interno e do transverso. Quando essa inserção é alta, você tem uma fraqueza ali da parede e aí você pode ter uma hérnia inguinal direta. Geralmente são hérnias com anel largo. O que quer dizer isso? São hérnias que raramente vão encarcelar. Então tá aqui o que a gente precisa decorar, que são os limites do triângulo de Hasselbalch, que é inferiormente, né, o ligamento inguinal, tá? A margem medial, a borda lateral do reto abdominal e superiormente do triângulo a gente tem os vasos epigástricos inferiores. Então vejam que a hérnia se protrui medialmente aos vasos epigástricos inferiores. Então aqui um exemplo mostrando, olha, os vasos epigástricos inferiores, tá? Aqui sem valsalva, mas com valsalva, né? Medialmente aos mesmos, olha, a protrusão de um saco herniário, tá? Com colo bem largo, mostrando que isso aqui é uma hérnia direta. No eixo longitudinal, é interessante que, como a gente fez essa analogia lá na hérnia inguinal indireta, a hérnia direta ela se dá posteriormente ao cordão espermático, tá? Então, a hérnia inguinal direta, no eixo longitudinal, vai protruir posterior ao cordão espermático. A hérnia femoral é uma hérnia que se dá através do canal femoral, obviamente, tá? É uma hérnia mais rara, né? Mais comum das mulheres, mais à direita, né? Não sei porquê. É difícil de diagnosticar, porque é uma hérnia que geralmente não causa muito sintoma, a não ser que ela esteja estrangulada. E geralmente associada a aumento da pressão abdominal, grávida, né? Terceiro trimestre, fraqueza de ligamentos por conta dos hormônios, mas é uma hérnia que, engraçado, ela estrangula mais. Então, se ela for da clínica, geralmente é por conta do estrangulamento. Então, como é que a gente topografa ela? É interessante, ela está abaixo do ligamento inguinal. Olha que interessante. Então, olha, é uma hérnia que dá o limite é inferior ao ligamento inguinal, medial à veia femoral e cranial a junção safeno-femoral, tá? Então, essa é o local da protrusão da hérnia femoral. Então veja aqui, olha, a gente vai ver aqui a hérnia femoral, tá? Artéria e veia, né? Mostrando a protrusão, aqui o tubérculo púbico, né? Aqui medialmente os vasos, tá? Artéria e veia femoral, medialmente aqui com valsalva a protrusão abaixo do ligamento inguinal, tá? Então esse é o saco herniário. Não é tão fácil de fazer o diagnóstico, se não tiver clínica. A hérnia de linha alba, né? A hérnia de linha alba é a hérnia que se dá através da parede abdominal na linha alba, na linha média, tá? Geralmente superior ao umbigo, ela vai chamar, quando superior ao umbigo vai chamar de hérnia epigástrica, quando inferior ao umbigo de hipogástrica, mas é mais incomum, né? A gente ter uma hérnia hipogástrica, porque é o que acontece, a gente tem entrelaçamento da musculatura na região infraumbilical, né? E em geral é uma hérnia que se dá com muita frequência superiormente ao umbigo por falhas na linha alba, da aponeurose da linha alba. Então aqui uma hérnia de linha alba, tá? Entre os dois retos abdominais, né? Mostrando aqui uma hérnia supraumbilical. Já a hérnia umbilical se dá por conta do largamento do anel umbilical, né? Por conta de fraqueza da aponeurose. É muito comum no aumento crônico da pressão abdominal na gestação. O conteúdo pode ser gordura pré-peritoneal, mas às vezes também alças, tá? Então tem esse aspecto aqui clássico, né, de gordura protruindo às vezes. Pode acontecer em qualquer idade e sem tratamento, aos pouquinhos a hérnia umbilical vai aumentando. A diástase de Etos não é uma hérnia, tá? Não, eu coloquei aqui para a gente lembrar que isso não é uma hérnia, né? É um alargamento da linha alba, tá? Isso aí causa um aumento da distância entre as bordas mediais dos retos abdominais. Então não é um tipo de hérnia, a aponeurose está intacta, sem risco de estrangulamento. E você pode fazer um reparo disso aí,
né, por conta do abolamento da parede abdominal, um reparo para simplesmente ter uma questão cosmética associada. O diagnóstico se dá aí na média, os artigos falam várias coisas, mas geralmente qualquer distância maior que 2 centímetros entre 2 centímetros entre as bordas mediais dos retos abdominais. A máxima varia de 1,5 a 2,5, aí depende do local da medição, né, essa diástase, depende de gênero, idade, paridade, se é pré ou pós-parto. No recém-nascido, a gente tem retos abdominais hipodesenvolvidos, então não pode confundir, tá? E mais comum ter esse aspecto em afrodescendentes ou prematuros. Nas gestantes pós-parto, você tem, pelo aumento uterino, você tem afastamento dos retos abdominais também. Então é mais comum nas multíparas ter esse aspecto e ter esse tipo de questão. A medida pode ser feita em vários níveis, né, na região supraumbilical, umbilical e infraumbilical, tá? Mas essa medida aqui, né, entre os ventres, as faces mediais das bordas mediais dos músculos retos abdominais. A hernia incisional é associada à incisão, né? Obviamente, é fácil, é só você passar a ultrassom na região onde tem área de cicatriz e pedir para fazer valsalva. Pode ocorrer também através de locais de punção, de laparoscopia, especialmente os trocates de 10 milímetros, né? Ou também ostomias e paraostômicas. É muito fácil também de você identificar no exame físico, palpar aquela região com defeito e aí passar a ultrassom para fazer o diagnóstico. Essa é uma hérnia muito interessante, muito importante, que é a hérnia de Spiegel, e para a gente entender um pouquinho sobre a questão da anatomia da hérnia de Spiegel, é importante entender os termos, porque há alguma confusão, tá? Existe a linha semilunar, ou de Spiegel, tá? Essa linha semilunar é essa linha curva aqui, tá vendo? É uma linha de concavidade medial que marca a transição do músculo oblíquo interno e transverso do abdômen para suas aponeuroses, tá? É essa linha aqui externa, tá vendo? E existe também uma coisa que é a área de Spiegel, que é essa área aqui entre as linhas vermelhas, é a camada aponeurótica entre a linha semilunar, né, essa linha amarela, tá? E a borda lateral do reto abdominal, tá? Então é essa área de Spiegel. Por aqui que a gente tem a hérnia de Spiegel, tá? Essa hérnia é rara, muito pouco sintomática também, tá? É 1% de todas as hérnias, mas é uma questão, é um tema interessante para questões, tá? Essa herniação, ela se dá através da área de Spiegel, medialmente a linha semilunar. O local mais frequente é onde a gente tem um enfraquecimento, tá? Dessa área de Spiegel, que é abaixo do arco de Douglas, tá? Porque ali a gente não tem a bainha posterior do reto abdominal, desaparece a bainha posterior dos retos. Então ali a gente tem a perfuração pelos vasos epigásticos inferiores na linha semilunar e fica mais fraco. Então a gente vê exatamente, olha, nessa região de fraqueza, né, aqui a borda medial do reto abdominal, o oblíquo externo, interno e transverso do abdômen. Aqui nessa região a gente tem a protrusão, né, da hérnia, tá? E é interessante notar que existe a preservação da aponeurose do oblíquo externo, tá? Então uma hérnia é contida por essa aponeurose também, tá? Isso é bem característico, ela acaba assumindo esse aspecto de cogumelo, tá vendo? Olha, você tem a ruptura da aponeurose transversa do oblíquo interno, mas o oblíquo externo está preservado. Então quando você faz valsalva, pede a valsalva para o paciente, você tem um achatamento do conteúdo herniário pela aponeurose do oblíquo externo. Então tem esse aspecto de cogumelo muito, muito clássico, tá? A hérnia de Petit, hérnia através do triângulo de Petit, né? Nem tem imagem disso, né? Aqui tem imagem tomográfica, o triângulo lombar inferior, e já caiu em prova, né? Delimitado pela crista ilíaca, grande dorsal, oblíquo externo e oblíquo interno. Então, infelizmente, é bom decorar mais ou menos isso aqui, porque pode ser uma questão, quais são os limites do triângulo de Petit. Isso foi cobrado já. A hérnia de Greenfeld-Lesage já é um triângulo lombar superior,
É o triângulo delimitado pela 12ª costela superiormente, medial pelo músculo quadrado lombar, inferolateral pelo oblíquo interno e assoalho transverso do abdômen. Então são duas questões chatas, né, de decoreba, mas podem cair. Algumas hérnias raras, né, as hérnias por deslizamento, né. Então, o que é isso? É uma hérnia em que parte do saco, tá, é formado por vísceras abdominais. Então o saco ele está paralelo aqui a víscera, tá? A hérnia de Amiande é uma hérnia que contém o apêndice, né? Simplesmente isso, uma hérnia com conteúdo do apêndice. Né? Então a herniação e o apêndice aqui paralelo à hérnia, tá vendo? A hérnia de Litre é uma hérnia que contém um divertículo de Meckel, tá? Então, apenas epônimos. E a hérnia de Richter, né? Quando a hérnia não compõe todo o conteúdo, todas as paredes de uma alça, apenas uma parede da alça, tá? É apenas um tema, um nome diferente. Lembrar das telas, né? Que muitas vezes a gente tem uma tela, o paciente foi operado e mesmo assim ele tem uma hérnia, tá? É importante tentar localizar essa tela, porque às vezes a tela deslizou, houve algum problema e a gente tem a protrusão do conteúdo herniado paralelo à tela, né? Então, assim, hoje a gente usa tela em tudo, né, para corrigir hérnia, porque realmente a gente sabe que essas telas de polipropileno e poliuretano elas impedem a recidiva da hérnia, né, quando elas estão bem colocadas, mas são estruturas que nem sempre a gente vê muito bem, porque elas são ecogênicas, lineares, tortuosas, fazem sobreacústica, tem grampos, né, clipes de fixação, que é esse aqui, olha, metálico, mas a questão muitas vezes ela se incorpora ao tecido e fica difícil de ver, mas quando ela se anovela ou existe algum conteúdo líquido junto com essa tela, a gente consegue vê-la muito melhor, né? Olha que exemplo interessante, que uma tela já tem um pouco de conteúdo líquido, esse é um intraoperatório mostrando a tela bem clara, e aqui uma tela cônica que se usava, não tem se usado muito mais, mas para hérnia umbilical, tá? Que faz uma sombra muito intensa. Então, várias complicações podem acontecer por conta de tela, apesar delas diminuírem a recidiva, né? Simplesmente você pode ter falha no reparo com recidiva às margens da tela, migração da tela, que pode até perfurar a alça, tá? Uma reação de corpo estranho, falha de incorporação à parede com pontos frouxos, seroma, hematoma, abscesso, deformação dos tecidos adjacentes, e a gente encontra tudo isso, tá? Coleções com líquido, a gente vê a tela muito bem quando tem esse conteúdo de líquido. Olha aqui a tela migrando para cicatriz cirúrgica, né? Olha aqui que confusão, né? Então isso aqui é difícil da gente resolver porque claro, pode ser puncionado, drenado, etc., mas a infecção ela tende a perpetuar por conta da presença da tela. Mas hoje em dia os cirurgiões eles tentam manter essas telas durante muito tempo, né, até resolver o problema, mas realmente quando a gente tem infecção a coisa se complica bastante. Olha onde foi parar essa tela aqui, olha, totalmente solta. Bom, com relação às complicações das hérnias, elas podem ser hérnias encarceradas, são hérnias que não reduzem para dentro da cavidade abdominal. Quando ela estrangula, existe sofrimento vascular, tá? E aí começa a ver o risco, né? Com sofrimento, você pode ter isquemia e isso pode gerar até uma complicação grave com óbito. A gordura pré-peritoneal também pode ser estrangulada, lembrar disso, não é só a alça ou outras estruturas. E você pode ter obstrução intestinal, um encarceramento de uma hérnia, né, dentro do colo. Isso dificultar aí a passagem do conteúdo intestinal com obstrução. Então, é interessante a gente ver quais são os achados de maior sensibilidade do ultrassom para avaliar uma hérnia estrangulada. Tem que tomar cuidado com isso, porque isso é um tema muito sensível, tá? Primeiro, a gordura, ela acaba ficando muito hiperecóica. Então, esse é um fator importante, tá? Para a gente diagnosticar uma hérnia estrangulada. Você pode ter espessamento isoecóico do saco herniário, tá? Normalmente o saco ele é fino e hiperecóico. Se ele ficar isoecóico, quer dizer que existe estrangulamento.
líquido no interior do saco herniário, obviamente, e espessamento da parede das alças estranguladas, tá? Então, lembrar que o Doppler tem baixa sensibilidade para demonstrar estrangulamento. Ele não consegue avaliar o fluxo venoso, né? Nesses casos, o que é o primeiro fator, né? O fator inicial do estrangulamento. Tardiamente você vai ter uma isquemia arterial, mas ele não consegue ver o Doppler venoso. Então, olha que interessante, ó, um saco herniário, né? Com conteúdo líquido, né? Um espessamento isoecóico do saco, desde que ele está espessado. Então isso aqui está sugerindo estrangulamento. Ou, olha que interessante, um saco herniário espessado e hipoecóico, tá vendo aqui, hipoecóico, tem uma alça de parede espessada, né? Então isoecóico,